Senhoras e senhores, você já percebeu que quando um império começa a cair, não é com uma explosão, mas sim com rachaduras silenciosas que vão se espalhando até derrubar a estrutura inteira? Pois é. O bolsonarismo está exatamente nesse ponto. As rachaduras estão por toda parte, e a cada semana, a justiça, a política e até a opinião pública vão batendo um prego no caixão de um projeto que parecia imbatível em 2018, mas que hoje parece mais um prédio condenado prestes a desabar. E a notícia da vez é simbólica. O ministro Alexandre de Moraes deu um prazo para a defesa de Jair Bolsonaro decidir se ele quer ou não dar entrevistas. Parece pequeno, mas é gigantesco. Isso mostra quem está mandando no jogo. Não é mais o capitão que dita a narrativa, mas sim a justiça que coloca as rédeas na boca de quem, por muito tempo, achou que podia falar qualquer barbaridade sem consequência. Agora, convenhamos, Bolsonaro sem microfone é como o churrasco sem carvão. O sujeito se alimenta da polêmica, vive de transformar mentira em manchete, de soltar frase solta para virar meme entre seus seguidores. E agora, olha só a ironia, ele precisa pedir autorização para falar. É como se o falastrão da sala de aula tivesse sido colocado de castigo e, se quiser abrir a boca, tem que levantar a mão e esperar o professor permitir. É ou não é um retrato perfeito do fim de ciclo? Mas calma, porque essa é só a primeira parte do enredo. Nos bastidores, a justiça vai fechando o cerco e o efeito cascata é devastador. Enquanto Bolsonaro lida com essa coleira no pescoço, seu filho, Eduardo Bolsonaro, o tal 03, que adora se vender como um leão nas redes, está cada vez mais perto de se tornar inelegível. Sim, meus caros, aquele que gosta de posar com metralhadora, que fala em AI-5 como se fosse piada de bar, agora enfrenta a possibilidade real de ser tirado do jogo eleitoral. E aí eu pergunto, cadê aquele discurso de que só a esquerda queria censurar? Pois é, parece que o chicote da lei estalou e a coisa virou contra eles mesmos. E não para por aí. Como se não bastasse o calvário judicial, Jair Bolsonaro levou mais uma derrota humilhante. Vai ter que pagar os honorários do advogado de ninguém menos que Guilherme Boulos, após perder uma ação na justiça. Isso mesmo, o mito, que dizia que não ia dar um centavo para a esquerda, agora é obrigado a financiar a conta jurídica de um dos maiores nomes do PSOL. A cena é quase cômica. Bolsonaro, que sempre atacou os movimentos sociais, agora ajudando a bancar a defesa de Boulos. Parece roteiro de sátira política, mas é a realidade. E a realidade, como sempre, é mais irônica que a ficção. Enquanto isso, do outro lado, Lula comemora a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. É histórico, meus amigos. Milhões de brasileiros de baixa renda, que antes eram esmagados pela carga tributária, agora respiram um pouco mais aliviados. E aí está a diferença entre os projetos. De um lado, a família Bolsonaro se debatendo entre processos, censuras e derrotas jurídicas. Do outro, um governo que consegue entregar um alívio real para o povo. É contraste puro, é comparação direta. Quem viveu de espalhar fake news está atolado em dívidas políticas e judiciais. Quem viveu de prometer comida na mesa está entregando, com medidas concretas. Agora, vamos por partes e com calma, porque eu gosto de explicar como professor, mas também cutucar como se estivéssemos no balcão de um boteco. E você vai perceber como todas essas notícias não são casos isolados, mas peças de um mesmo quebra-cabeça que mostra o fim do bolsonarismo como força dominante no Brasil. Bolsonaro na coleira. Entrevistas sob autorização.
Quando Alexandre de Moraes determinou que a defesa de Bolsonaro precisa decidir se ele quer dar entrevistas, a mídia noticiou como se fosse só mais uma decisão processual. Mas vamos além. Isso é uma humilhação política. Por quê? Porque Bolsonaro construiu sua carreira exatamente no poder da palavra. O sujeito nunca foi um grande articulador de políticas públicas, nunca foi um estadista. Ele era o homem da frase de efeito, aquele que soltava uma grosseria ou uma piada preconceituosa e virava notícia. Sem esse espaço, sem a fala solta, Bolsonaro se torna apenas mais um réu acuado, esperando autorização para existir no debate público. É aqui que entra a lição de história. Regimes autoritários sempre dependeram da propaganda e da repetição. Hitler tinha Goebbels, Mussolini tinha seus jornais, Bolsonaro tinha o WhatsApp e as lives de quinta-feira. Sem a boca aberta, a engrenagem trava. E o STF entendeu isso muito bem. Por isso, ao limitar a fala do ex-presidente, o tribunal não está só preservando a ordem jurídica, está cortando o combustível de um movimento que só sabe viver do caos. Agora, cá entre nós, você já viu o macho alfa pedir licença para falar? Pois é, Bolsonaro, que sempre se vendia como a voz do povo, agora precisa perguntar se pode dar entrevista. Parece cena de escola. Professor Moraes, eu posso ir ao banheiro? A diferença é que, neste caso, o banheiro são as câmeras e o professor não tem paciência para bagunça. Eduardo Bolsonaro e a sombra da inelegibilidade. E se o pai já está acuado, o filho não fica atrás. Eduardo Bolsonaro está na mira do STF e pode se tornar inelegível. Vamos entender o tamanho disso? Eduardo sempre foi tratado como herdeiro político do clã. Flávio se afundou nas rachadinhas, Carlos nunca saiu do bunker digital, mas Eduardo era o rosto internacional do bolsonarismo. Foi ele que flertou com Steve Bannon, que tentava importar para o Brasil a estratégia trumpista de radicalização. Pois bem, agora a justiça brasileira pode simplesmente cortar essa trajetória pela raiz. E aqui vai a ironia. Lembra quando a direita dizia que só a esquerda queria calar adversários? Que o PT era o partido da mordaça? Pois bem, olha a vida dando troco. Quem pode ficar sem microfone e sem mandato são eles mesmos. O príncipe herdeiro do bolsonarismo talvez não consiga nem disputar eleição para síndico. E isso, convenhamos, é um golpe devastador para um movimento que depende da família como símbolo. Sem Bolsonaro pai no palanque e sem Eduardo como figura de continuidade, o bolsonarismo perde musculatura, perde narrativa, perde futuro. Bolsonaro pagando advogado de bolos, a ironia perfeita. Mas a cena mais deliciosa dessa temporada de queda do mito é outra. Bolsonaro sendo condenado a pagar os honorários do advogado de Guilherme Boulos. Sim, meus amigos, essa dá vontade até de moldurar. Bolsonaro, que sempre tratou os movimentos sociais como vagabundos, agora ajudando a encher o cofrinho jurídico de um dos líderes do PSOL. É como se o inimigo jurado tivesse que financiar o próprio adversário. Um tapa simbólico que dói mais do que a multa em si. Isso mostra outra coisa. A justiça tem memória. Durante anos, Bolsonaro usou os tribunais como palco, processava para intimidar, criava narrativas de perseguição. Agora, a mesa virou. O homem da bala está levando bala jurídica de todo lado. E cada vez que perde, além de manchar sua imagem, ele fortalece os adversários. Quer ironia maior do que essa? Lula entrega alívio no IR, contraste com o caos. Enquanto isso, Lula mostra serviço. A ampliação da faixa de isenção do imposto de renda é um marco histórico. Não é discurso, não é promessa vazia. É medida concreta que atinge milhões de brasileiros que antes pagavam imposto mesmo ganhando pouco. É justiça tributária. É colocar o peso nos ombros de quem pode carregar e aliviar quem mal consegue encher a geladeira. E aqui está o contraste que precisa ser sublinhado.
Enquanto o bolsonarismo se ocupa em se defender de processos, em pagar multas, em tentar escapar de condenações, o governo atual consegue avançar em políticas públicas que melhoram a vida do povo. Isso é política real, não é meme de internet. Isso é governo de verdade, não é live de quinta-feira. Meus amigos, o quadro está claro. O bolsonarismo virou um exército em retirada. O comandante sem voz, o herdeiro ameaçado, o bolso furado pagando adversário, e do outro lado um governo que, com todos os desafios, consegue entregar alívio fiscal para milhões de brasileiros. Isso não é só coincidência, é o sinal de que o país está virando a página. Aos que ainda acreditam que o mito vai ressurgir das cinzas, eu digo: mito mesmo é acreditar que uma árvore cortada volta a dar frutos. A política brasileira mostrou maturidade, as instituições funcionaram e agora o Brasil tem a chance de reconstruir com base na democracia, na justiça e no respeito ao povo. E é aqui que eu termino com a lição que sempre gosto de deixar. Não se engane com quem grita mais alto. Força política de verdade não está no palavrão de palanque, mas sim na capacidade de melhorar a vida do povo. E hoje, quem está entregando isso não veste verde e amarelo de loja, mas sim carrega a faixa presidencial com responsabilidade. O Brasil merece mais do que bravatas, merece futuro.